No Natal, meus pais me deram um livro chamado Como Crescer. Minha irmã comprou passagens simples para a Europa. Então, segui o conselho deles e fiz isso na manhã seguinte. Eles ligavam em pânico, porque agora eu sei o que você está pensando. Talvez fosse um livro legal, talvez um doce livro de memórias inspirador, com algumas anedotas motivacionais e uma capa pastel. Não era um livro de bolso com um desenho animado de uma mulher na casa dos 30 anos, agarrada a uma caixinha de suco e uma varinha de glitter, enquanto notas esvoaçavam em volta de sua cabeça. O subtítulo: Pare de ser uma criança em um corpo adulto encantador. É o tipo de livro que é distribuído em treinamentos obrigatórios de RH. O tipo que geralmente é acompanhado por uma piscadela e um "Isso me lembrou de você". Exceto que, neste caso, meus pais não estavam piscando. Minha mãe já estava na metade de contar para minha irmã sobre a outra cópia que ela comprou para um colega de trabalho, que ainda usa carinhas felizes em e-mails de trabalho. Suspiro de horror. Minha irmã, enquanto isso, estava ocupada desembrulhando um envelope brilhante debaixo da árvore. Era grosso, de cor creme, e praticamente brilhava com prestígio. Eu não precisava apertar os olhos para ler o logotipo da companhia aérea impresso no topo. Barcelona. Ela engasgou dramaticamente. Sério. Meus pais sorriram. Queríamos que você tivesse outra oportunidade de expandir sua rede global, meu pai disse, como se estivesse lançando uma missão diplomática e não financiando sua terceira viagem de férias. Desculpe. Viagem de pesquisa de campo do ano. Para desenvolver sua carreira, minha mãe acrescentou. Então, como uma reflexão tardia, ela se virou para mim e disse: E talvez este livro possa ajudar você a desenvolver a sua. Eu sorri. Faço isso quando estou tentando não chorar, gritar ou cair na gargalhada, de uma forma que possa ser mal interpretada como um sinal de instabilidade mental. Eu queria poder dizer que esta foi a primeira vez que algo assim aconteceu, mas se minha vida tivesse um tema de feriado, seria um Natal muito unilateral. No ano passado, minha irmã ganhou um MacBook para os estudos, e eu ganhei uma lista de tarefas plastificada para organizar a garagem, escrita à mão em quadrinhos. Estou acostumada a ser a última coisa que me vem à mente. Trabalho em período integral em um jardim de infância. É barulhento e pegajoso, ocasionalmente caótico, e ao contrário da minha família, nunca finge ser algo que não é. Eu passo meus dias confortando crianças chorando, resolvendo negociações de reféns baseadas em brinquedos e fingindo que não percebo quando alguém come cola com glitter. Eu também costumava fazer festas infantis nos fins de semana. Animais, de balão, asas de fada, tudo bem. Você é a única pessoa que conheço que possui 6 pares de asas brilhantes e nenhum casaco de inverno, minha irmã uma vez brincou. Meus pais chamam isso de trabalho de palhaço. Embora eu nunca tenha me vestido de palhaço, porque eu respeito a mim mesma e a fragilidade emocional das crianças. Eu não participo mais tanto das festas, não porque eu já não sou mais tão grande, mas porque eu não tenho tempo. A maioria dos meus fins de semana agora são gastos tomando conta da filha da minha irmã, de graça, é claro, porque como minha mãe gosta de dizer, é preciso uma aldeia. Aparentemente, eu sou a aldeia inteira, a babá, a cabra de apoio emocional, o contato de emergência e o pediatra reserva quando o verdadeiro está de férias. Então, quando eles me entregaram aquele livro com sua mulher de desenho animado presunçosa e seu pequeno acesso de raiva, eu não disse qualquer coisa. Eu não chorei, não virei a mesa de centro ou saí dramaticamente furiosa, como eu poderia ter fantasiado em segundas-feiras particularmente ruins. Eu apenas sorri e então tomei um gole do chocolate quente morno que eu tinha feito para todos, e me perguntei como eu poderia ter 31 anos e ainda me sentir como uma criança de 10 anos na minha própria família. Depois que o jantar de presentes aconteceu, foi uma daquelas refeições estilo potluck, onde minhas contribuições eram caseiras e sinceras, e minha irmã trouxe molho de cranberry comprado na loja, que ainda recebeu mais elogios do que minhas batatas com alecrim torradas. Em certo momento meu pai chegou a dizer: "Nossa, Isadora, esse molho de cranberry está delicioso. Você fez você mesma?"
Ela piscou. Não, eu literalmente abri uma lata. Ele riu como se ela tivesse acabado de contar a piada do ano. Você sempre foi a prática. Quase engasguei com as batatas. Depois, me ofereci para ajudar na limpeza. É claro. E minha mãe me entregou um saco de lixo e disse: Você sempre foi boa nisso. É isso que eu admiro em você. Você não tem orgulho demais para fazer as pequenas coisas. Eu queria perguntar o que eles achavam que era meu trabalho. Se cuidar de 25 crianças em idade pré-escolar e impedi-las de morder, colar ou bater, umas nas outras com dinossauros de brinquedo não era real o suficiente. Então o que era? Mas eu não perguntei, porque era Natal e porque eu sabia a resposta. Eles não me viam como adulta. Eles me viam como confiável, alegre, boba, a ajudante, o palestra de mãos. Eu não era ambiciosa, eu não era importante, eu era legal. E pessoas legais nesta família foram designadas para a tarefa de limpeza naquela noite. Eu fiquei acordada, olhando para o teto do meu pequeno quarto alugado acima de um salão de beleza. Eu ainda ouço a risada da minha sobrinha de antes quando eu fiz para ela um fantoche de rena com pratos de papel e pompons vermelhos. A risada dela ecoou mais alto no meu peito do que qualquer coisa que meus pais disseram o dia todo. Foi quando me dei conta de que eles me deram um livro sobre crescimento, como se fosse uma pequena provocação inteligente. Mas talvez, só talvez, eles estivessem certos. Não da maneira que pensavam, não do tipo, consiga um emprego de verdade, não do tipo, pare de agir como uma criança, mas do tipo, comece a agir como um adulto que merece respeito. Então, me levantei e tirei o glitter. Meu andar sentou-se à minha mesa e comecei a rascunhar uma mensagem. Apenas uma simples, gentil, educada, firme, sem agressão passiva, sem sarcasmo, apenas limites claros. Avisei minha irmã que me afastaria da babá regular a partir do ano novo. Fiquei feliz por ser tia, mas não podia continuar desistindo todo fim de semana, especialmente quando isso significava sacrificar meu tempo, energia e sanidade. Também a informei gentilmente que não contribuiria, mas para seu fundo de viagem ou mensalidade. Eu tinha meu próprio futuro para planejar. Desejei-lhe tudo de bom. Disse a ela que acreditava nos sonhos dela. Então enviei uma segunda mensagem aos meus pais agradecendo-os pelo livro, deixando-os saber que realmente me fez pensar. Não disse nada sobre como isso me fez sentir, porque não precisava. Porque na manhã seguinte, as ligações deles começaram e eu os deixei ir para o correio de voz. Mas como eu tinha trabalho, porque tinha filhos que realmente me viam como eu tinha uma vida, e porque, pela primeira vez em muito tempo, eu finalmente estava crescendo em meus próprios termos. Não esperava uma ovação de pé ou algo assim, mas também não esperava 6 chamadas perdidas, 2 mensagens de voz e uma mensagem de texto em grupo da minha mãe que dizia: Estamos muito surpresos que isso pareça fora do comum. Por favor, reconsidere pelo bem da família. Fora do comum? Você sabe o que mais foi fora do comum? Dar à sua filha um livro de autoajuda passivo-agressivo como presente de Natal e esperar que ela continue lavando sua louça e criando seu outro filho como uma babá viva com alergia a glitter. Mas claro, que eu era o problema agora. Não atendi, nem naquele dia, nem no próximo. Imaginei que eles poderiam se conformar com isso. Eram grandes inconsequências naturais quando eu era criança. Parecia justo deixá-los experimentar. A ironia é que, se você perguntasse aos meus pais ou até mesmo à minha irmã, eles provavelmente diriam que eu tive uma infância perfeita, um lar estável, boas escolas, sem tragédias para atribuir a qualquer coisa. O que eles nunca notaram foi que alguns dos hematomas mais profundos não deixam marcas visíveis. Eles apenas são passados como piadas ou estilos parentais e enterrados sob anos de negligência sutil. Quando eu tinha 7 anos, eu disse aos meus pais que queria ser uma fada quando crescesse. Não uma princesa, não uma fada bailarina. Eu tinha um discurso inteiro preparado. Acreditei de todo o coração. Meu pai riu tanto que deixou cair o garfo. Talvez você devesse tentar algo com seguro odontológico, ele disse. E minha mãe disse:
Ela vai mudar de ideia, elas sempre mudam. Eu nunca mudei. O sonho da fada se tornou educação infantil. As asas brilhantes se tornaram shows de marionetes, hora da história e projetos de arte bagunçados que faziam as crianças se iluminarem como árvores de Natal. Mas para elas, era tudo a mesma coisa. Uma fase, um desvio adorável no caminho para algo mais respeitável. Minha irmã Isadora sempre soube o que ela queria. Sucesso, sucesso brilhante, planilha, estruturada, sucesso internacionalmente certificado. Ela tinha uma página no LinkedIn aos 16 anos. Levava os times de debate tão a sério que praticava argumentação consigo mesma no espelho. Ela ganhou prêmios por escrever redações sobre tópicos que não lhe interessavam. Ela era boa em performance, mas não do tipo com fantoches e giz de cera. Quando ela disse que queria estudar relações internacionais, meus pais aplaudiram como se alguém tivesse acabado de anunciar que ela havia curado a poliomielite. Ela vai mudar o mundo, eles diziam dramaticamente. Ela conseguiu bolsas de estágio, estágios e bolsas de estudo. E quando elas acabaram, ela me contratou. A princípio era algo pequeno, ajudando a cobrir as taxas do visto de estudante até meu próximo cheque ser compensado. Ela disse. Depois eram livros didáticos. Depois foi sua viagem a Berlim para um simpósio de networking, que parecia suspeitosamente um retiro de yoga com tapuz. Depois, cuidados infantis. Esse era um pouco mais permanente. Ela teve seu bebê Mari, 2 anos. Fiquei emocionada. Amo aquela pequena humana como se fosse minha. Mas amá-la não significa que concordei em ser sua mãe enquanto seus pais verdadeiros estavam saindo para construir conexões de carreira em Lisboa. Começou devagar, só por 1 hora, enquanto eu fazia recados neste sábado, para que pudéssemos sair só no fim de semana. Não viajávamos há muito tempo, e de alguma forma, acabou ficando para sempre. Perdi festas de aniversário de crianças no trabalho para poder ficar em casa com Marina. Cancelei datas. Parei de aceitar shows em festas, porque meus fins de semana não eram mais meus. Quando mencionei que talvez fosse começar de novo, minha mãe disse: "Ah, querida, isso não é um negócio de verdade. É como brincar de se vestir." Ela disse isso enquanto eu segurava seu neto, que estava literalmente usando um tutu brilhante e me chamando de tia fada. A ironia passou despercebida para ela, mas a pior parte foi que eu deixei acontecer. Deixei tudo acontecer porque eu pensei que ser bom significava ser bom, significava ajudar, ser necessário, ser útil, mesmo que isso significasse ser invisível. Era para isso que eu tinha sido treinada desde pequena. Quando Isadora tirou um A, eles emolduraram seu boletim. Quando ganhei um concurso de contação de histórias na escola, vestida de dinossauro, eles me disseram para não me exibir. Quando Isadora disse que queria trabalhar com diplomacia, eles esvaziaram o quarto de hóspedes e o transformaram em um escritório. Quando eu disse que queria trabalhar com crianças, eles perguntaram se eu ao menos consideraria fazer um curso superior. Eles não me viam. Eles viam meu cargo e se encolhiam. Eles viam meu brilho e pensavam que isso significava que eu não tinha crescido. Mas eu limpei mais narizes, lidei com mais colapsos e mediei mais brigas de crianças do que a maioria, porque lido com isso em uma sala de reuniões. Eu apenas faço isso de tênis e aventais respingados de tinta, em vez de ternos. Eu não cresci para ser uma fada. Eu cresci para ser alguém que faz as crianças se sentirem seguras, que percebe quando elas estão silenciosamente tristes, que transforma restos em dragões e abraços em confiança. Mas isso não se encaixava na definição de sucesso deles. Então, quando eles diziam crescer, o que eles realmente queriam dizer era ser mais como ela, mais como Isadora. E eu quase acreditei neles. Quase acreditei que ser alegre me tornava infantil, que amar crianças me tornava boba, que ser prestativa me tornava menor. Até este ano, até o livro, até eu perceber que crescer não era sobre ser menos de mim mesma. Era sobre ser mais de eu mesma com limites. Então, comecei a abrir espaço naquela semana depois do Natal. Eu não cuidei das crianças, não me ofereci, nem dei a entender. Recusei educadamente o recado rápido que Isadora precisava fazer. E quando ela me lembrou que eles tinham um jantar na sexta à noite,
Eu disse. Espero que seja incrível, talvez na próxima vez. Ela não respondeu. Eu também parei de enviar. Dinheiro, nada dramático, eu simplesmente parei. Não mencionei, não expliquei. Deixei que eles percebessem por conta própria o que, a julgar pela mensagem que recebi na quinta-feira, eles fizeram. Você sempre foi tão generosa, é um pouco doloroso que você esteja escolhendo se afastar agora. Pai, estamos preocupados, com você. Essa frieza repentina está preocupando Isadora, então acho que estou sozinho agora. Uau! Houve o momento em que você parou de ser um serviço gratuito e as pessoas começaram a tratá-la como se você tivesse se tornado uma desonesta. Mas aqui está a questão. Eu não estava me afastando. Eu estava defendendo a mim mesma, pelo meu tempo, pela alegria que eu estava drenando para manter outras pessoas confortáveis. E em algum lugar em tudo isso, eu comecei a rir de novo. Não um riso falso, não sorrindo através dele, rindo, mas de verdade. Sacuda seus ombros. Alguém disse algo realmente engraçado, tipo de riso. Minha colega de trabalho derramou suco em suas calças e transformou isso em uma aula improvisada, de segurança na água. Um dos meus alunos me disse que me amava mais do que jujubas, mas não mais do que o espaço. Esse tipo de alegria não vem da obediência. Vem da verdade de escolher o tipo de adulto que você quer ser, mesmo que seja do tipo que possui 6 conjuntos de asas de fada e uma planilha para inventário de glitter. O primeiro sinal real de pânico veio via bate-papo em grupo. Tópico, de família. Mãe pergunta rápida. Você está livre neste fim de semana para Marina, Isadora e Caio? Temos um caso. Não deve demorar muito. Me desculpe. Tenho planos. Isadora. Planos ou uma de suas festinhas? Eu também não. Simplesmente não disponível. Pai, isso é decepcionante. Nós realmente contávamos com você. Contava comigo como uma bicicleta mais seca ou um apoio para os pés? Nenhum reconhecimento dos sem fins de semana. Eu já tinha desistido da ideia de que continuaria sendo conveniente para sempre. Naquele fim de semana, fui ao zoológico sozinha. E me diverti muito. Alimentei girafas, comi algodão doce caro e ri alto quando uma criança pequena jogou um sapato no cercado do Mircá e gritou: "Essa é minha oferta." Ninguém me pediu para fazer nada. Ninguém me chamou de infantil. Ninguém me entregou um bebê e disse: "Seja uma boa menina e cuide dela só um pouquinho." Eu nem postei sobre isso. Apenas guardei para mim. É claro que meu brilho pacífico de girafa durou exatamente 36 horas, porque na segunda-feira de manhã cheguei ao trabalho e encontrei 3 chamadas perdidas do meu pai e uma mensagem, de voz que começava com "Estamos profundamente magoados." Sempre um bom sinal. Aparentemente, Isadora tentou arranjar uma babá paga para sábado à noite. Palavras dela, não minhas. E não deu certo. Algum adolescente com um currículo falso e um piercing no nariz desistiu no último minuto e, em vez de cancelar seu coquetel de networking, ela deixou Marina como primo de Caio. Primo, abençoe sua alma, esqueceu de trocar a fralda de Marina por 5 horas, ensinou a ela como dizer "dane-se" e deixou ela comer chantilly direto da lata. Meus pais ficaram horrorizados. Você sabe o quanto de estresse Isadora está passando? Minha mãe disse. Ela não precisa desse tipo de traição. Traição? Essa era a palavra, como se eu tivesse roubado segredos de Estado ou abandonado um gatinho na neve. Eu nem respondi. Apenas encarei meu telefone e lentamente tirei um adesivo da patrulha. Canina do meu caderno, enquanto respirava pelo nariz. Na próxima vez que Isadora mandou mensagem, não era um pedido, era uma declaração. Isadora, precisamos conversar. Mamãe disse. Você tem estado estranha ultimamente. Também notei que meu depósito de mensalidade não foi pago. Você está atrás dela? Eu ri, na verdade. Ri alto na sala dos professores, onde 2 dos meus colegas de trabalho imediatamente se inclinaram, como se tivessem acabado de ouvir a primeira linha de uma novela. Eu não estou atrás. Mandei mensagem de volta. Eu simplesmente parei. Ela me ligou imediatamente. Você o quê?
Eu parei de enviar dinheiro. Você não pode simplesmente fazer isso sem avisar. Eu estou no meio da inscrição para este programa de Genebra e eu não sou seu patrocinador. Isadora. Eu sou sua irmã. Ela ficou quieta por um segundo, abençoada. Então ela zombou. Isso é sobre o livro idiota, não é? Eu quase disse sim. Essa teria sido a resposta fácil. Mas a verdade é que o livro foi apenas a gota d'água. Um pequeno livro de bolso, mal projetado, equilibrado no topo de uma montanha de babás não remuneradas. Comentários passivo-agressivos e invisibilidade emocional. Não é sobre o livro, eu disse. É sobre tudo. O que é tudo? Você? Eu disse. E mamãe e papai. E como nenhum de vocês me leva a sério, a menos que eu seja útil, como meu trabalho é piada para você. Mas meu trabalho gratuito é aparentemente sagrado, como eu paguei milhares para apoiar sua educação e suas viagens, enquanto você revira os olhos para os meus, como se eu fosse um desertor de conto de fadas. Meu Deus, ela murmurou. Você está sendo dramática. Houve o clássico desligamento de Isadora, a mesma voz que ela usava quando éramos crianças, e eu chorei depois que ela cortou a cabeça do meu unicórnio de pelúcia favorito. Você é tão sensível. Você é apenas emocional. Cresça. Você não tem direito ao meu dinheiro. Eu disse baixinho. E você não tem direito ao meu tempo. Eu amo Marina, mas eu não sou sua babá. Ela desligou o telefone, o que, honestamente, foi uma espécie de vitória, até que a escalada começou. 2 dias depois, minha mãe apareceu no meu trabalho sem avisar. Casaco completo, salto alto, cachecol, tudo. Não estou brava. Estou apenas decepcionada. Veja, na vida real, eu estava limpando depois de uma explosão de artesanato com glitter, quando a vi parada no corredor, com os olhos examinando as paredes, como se estivesse tentando encontrar algo criminoso em nossas baleias desenhadas com giz de cera e corujas de papel. Podemos conversar? Ela disse. Eu pisquei. Agora mesmo? Ela deu um sorriso tenso. Só um momento. Eu entrei no corredor ainda segurando um bastão de cola. Sua irmã está muito chateada. Ela começou. Ela disse, você está sendo fria. E eu tenho que dizer, eu concordo. Eu não disse nada. Ela olhou em volta e acrescentou. Eu sei que você gosta deste ambiente, mas talvez seja a hora de pensar no panorama geral. Você não é mais uma adolescente. Olhei para o bastão de cola na minha mão. Sabe o que é engraçado? Eu disse. Todos os dias digo aos meus filhos que os sentimentos deles importam, que eles merecem respeito, que não há problema em dizer não. Ela piscou. E eu realmente acredito nisso, acrescentei. Mesmo que minhas calças fiquem brilhantes enquanto digo isso. Ela me encarou como se eu tivesse acabado de recitar Shakespeare em grego antigo. Não estou sendo fria, eu disse. Estou sendo clara. É isso que significa crescer, estabelecer limites, proteger sua paz, escolher como você quer viver e abandonar sua família. Não, eu disse. Apenas sair de um mundo não remunerado. Ela abriu a boca, mas eu voltei para minha sala de aula, porque a hora do lanche era sagrada, e meus filhos não me julgaram por não comprar passagens de avião para a Europa. As próximas semanas foram calmas e tensas, estranhamente silenciosas, sem pedidos, sem convites, apenas silêncio, até a festa de aniversário de Marina. Eu não recebi um convite. O que recebi foi uma postagem no Facebook. Marina em um castelo inflável, segurando um bolo 2 vezes maior que ela, enquanto Isadora e Caio posavam ao lado dela em tons pastéis coordenados. A legenda dizia: algumas famílias nascem, outras aparecem. Eu não fui marcada, nem ninguém do meu lado da família. Eu fiquei sentada pensando nisso por um tempo, realmente fiquei sentada pensando nisso no sofá, em silêncio, comendo pipoca que eu nem queria. Então, eu me levantei e reservei um pequeno local. Peguei minhas caixas de fantasias, decorações e fantoches. Enviei mensagens para alguns pais do trabalho, pedi alguns favores e, no próximo fim de semana, dei uma festa.
Uma celebração de aniversário mágica, colorida, caótica e cheia de brilho. Só pra Mari. Só eu e ela. Sem política, sem manipulação. Só o amor dela. Nós fizemos coroas, tivemos um show de fantoches, deixei-a espalhar confete brilhante sem nenhuma restrição. Ela me abraçou tão forte no final que pensei que ia cair. Melhor aniversário de todos. Ela sussurrou. Eu não chorei, apenas sorri e disse: é para isso que servem as tias, sem compromisso, sem culpa, apenas mágica. E desta vez, eu consegui ser o adulto. O problema começou com uma nota de voz de apenas 10 segundos, enviada para Isadora Dupin, iPad de Marina, que ela usava principalmente para assistir desenhos animados e acidentalmente ligar para contatos aleatórios. No fundo, você podia ouvir sua vozinha gritando: festa de fadas, não, festa chata, sem bolo chato. E então, quase inaudível, minha risada. Ela estava encenando seu fim de semana de aniversário, desde que terminou, correndo, por aí com o tutu brilhante que eu dei a ela, segurando uma varinha de glitter, exigindo mais brilhos e perguntando para onde foi o dragão cantor. Eu deveria ter esperado que Isadora não aceitaria bem no começo. Ela me mandou uma mensagem vaga. Isadora, ela está confusa. Continua falando sobre sua festa como se fosse a de verdade. Não ajuda. Então, mãe, sua irmã está chateada. Marina, continua perguntando por você e chamando nossa festa de chata. Isso não está certo. Não piorou até que alguém, provavelmente Elodie, usando sua lógica caótica de criança pequena, disse à professora da creche: a festa da minha mãe é chata. A festa da minha tia fada é divertida. Ela até tentou enfiar um dos meus adesivos brilhantes no armário, anunciando que era para a próxima vez. Achou engraçado, Isadora achou que era traição. A próxima coisa que eu soube foi que recebi uma ligação do meu chefe, aparentemente alguém sem nome, mas que eu acho que entrou em contato com o centro, perguntando se alguma criança já havia sido retirada da aula sem autorização por um membro. Eles estavam pescando. Eu sentei lá, na sala dos professores, cercada por flocos de neve de papel e caixas de suco, tentando respirar. Eu não tinha feito nada errado. Eu tinha provas. Abri as mensagens de texto. Ei, só confirmando para sábado, mesmo horário de entrega do ano passado. Isadora. Claro, só mantenha simples, não precisa exagerar. Tudo certo para fazer isso no salão comunitário? Isadora. Bem, só me mande uma mensagem com o endereço, tudo por escrito. Tudo certo. Mas isso não impediu os sussurros. Não impediu minha tia de me ligar para perguntar se eu estava bem emocionalmente. Isso não impediu meu pai de deixar uma mensagem de voz onde ele disse: você sabe que poderíamos ter ido à polícia? Nós escolhemos não pensar nisso. Pense nisso. Fiquei olhando para a parede por um longo tempo depois daquela mensagem. Então, me levantei, fiz chá e abri uma nova pasta na minha área de trabalho. Prova caso eles percam a cabeça novamente. Dentro do tópico de texto completo. O recibo. Do aluguel da festa. A confirmação de presença que Isadora havia enviado por mensagem na noite anterior com: vamos deixá-la por volta das 11, obrigada novamente. Então, eu escrevi o e-mail. Oi, Isadora. Já que agora estou ouvindo de outras pessoas que você está sugerindo que eu levei Marina sem permissão, anexei um registro completo do seu consentimento por escrito. Se isso continuar, ou se meu local de trabalho receber outra consulta falsa, consultarei um advogado. Amo Marina, mas não tolerarei ser caluniada por dar uma festa que você aprovou. Pobre de mim. Ela não respondeu, mas minha mãe respondeu. Isso é família, não tribunal. Você está sendo fria de novo. Por favor, venha conversar sobre isso. Não falsamente acusada ou difamada, apenas fria. Eles sempre fizeram minha dor um problema de temperatura. Se eu ficasse calma, eu ficava gelada. Se eu demonstrasse emoção, eu era muito sensível. Não havia um ambiente correto para eu existir. Enquanto isso, Marina ficava perguntando por mim. A professora da creche dela me mandou mensagem. Ela tentou te ligar em um telefone de brinquedo hoje, disse ela.
Ela ia te convidar para a festa dela, parte 2. Pensei que você gostaria de saber. Eu sorri e depois chorei, mas não entrei em contato. Nem mesmo quando Isadora postou uma foto de Marina brincando no quintal com a legenda: "Lar é onde está a verdadeira família." Nem mesmo quando meus pais postaram uma mensagem conjunta no Facebook sobre familiares equivocados que acham que crianças são brinquedos a serem conquistados, eu não disse nada porque não precisava combater mentiras, com mais barulho. Eu tinha a verdade e aparentemente tinha apoio. Uma semana depois, meu tio ligou para a boazinha, o único que uma vez me trouxe bolo em uma terça-feira aleatória, e disse: "Você importa mais do que eles deixam transparecer, sabe? Eu vi a postagem da sua mãe." Ele disse: "Todo mundo está falando, é ridículo." Suspirei. Não fiz nada de errado. Sei que ele disse: "Todos nós sabemos." Aparentemente minha avó ligou para Isadora para perguntar qual era o problema. Isadora desligou. Meu primo me mandou uma mensagem privada: "Vi as fotos da festa, Marina. Parecia tão feliz. Você é incrível com ela." E então, sem alarde, sem aviso, recebi uma mensagem direta de uma das amigas de Isadora, alguém que eu só conheci uma vez. "Ei, eu sei que não é da minha conta, mas eu só queria dizer que, do jeito que eles estão falando sobre você, não está tudo bem. Se você precisar de alguém para te apoiar, estou aqui." Foi uma mensagem pequena, mas pareceu enorme. Não era louco. Eu não era a vilã. Eu fui apenas a primeira a dizer não naquele fim de semana. Reservei 3 novos clientes para a festa, pais que tinham visto fotos da festa de fadas e queriam algo parecido. Um deles disse: "Tivemos o castelo inflável e o palhaço de sempre, mas isso parece alegria de verdade." E talvez essa tenha sido a diferença. A festa da Isadora tinha sido perfeita. Balões coordenados, bolo caro, fotógrafos contratados. A minha tinha sido bagunçada, imaculada, barulhenta, gloriosa e real. Na segunda-feira seguinte, recebi uma carta pelo correio. A letra de Isadora dentro de um bilhete curto. Eu exagerei, fiquei com medo, não gostei que Marina estivesse tão feliz sem mim. Você não fez nada de errado. Me desculpe. Eu entendo se você quer distância, mas se você quiser vê-la novamente, espero que me avise. Eu dobrei o bilhete. Eu não a perdoei imediatamente. Isso leva tempo, mas eu respondi: "Eu amo Marina. Fico sempre feliz em vê-la, mas não farei parte de um sistema familiar que transforma o amor em controle. Para reconstruir qualquer coisa, tem que começar com a verdade." Ela nunca respondeu a isso, mas 3 semanas depois, ela enviou um vídeo de Marina dançando no tutu que eu dei a ela. Ela estava girando, glitter voando por toda parte. No final do clipe, Marina parou de girar, acenou para a câmera e disse: "Eu amo minha tia fada." Eu não chorei. Sorri, porque não precisava mais me defender. Eles tentaram arruinar meu nome, e em vez disso, construí algo mais forte. Já se passaram 3 anos. Marina tem 5 anos, agora é falante, extremamente imaginativa, e atualmente convencida de que é parte unicórnio. Eu a vejo regularmente. Seus pais não gostam exatamente disso, mas permitem porque ela me adora. E até eles sabem que o que temos é real, e francamente, eles precisam de uma pausa. Isadora terminou seu curso eventualmente, mas não foi fácil sem minha ajuda financeira. Ela teve que cortar viagens, recusar alguns programas não remunerados de incentivo à carreira e tirar um empréstimo pesado. Ela lutou no início, fazendo malabarismos com a escola, uma criança pequena e sem mais fins de semana livres, mas ela superou, tropeçou, se adaptou e, à sua maneira, também cresceu. Ela trabalha agora, não é glamouroso, não é internacional, e certamente não é o que ela costumava se gabar nos jantares de feriado, mas é dela. Ela está bem, mas não está mais em um pedestal. Meus pais, mantemos contato distante, algumas mensagens obrigatórias. Eles ainda não entendem. Eles acham que eu exagerei, mas eles também nunca ofereceram um pedido de desculpas de verdade. Apenas silêncio seguido por ocasionais mensagens com sabor de culpa como:
Sua irmã está fazendo o melhor que pode. Todos nós sentimos falta de como as coisas costumavam ser. Mas aqui está a coisa. Eu não sei. Minha vida agora é minha. Eu administro uma pequena empresa que faz workshops criativos para crianças. Tenho uma lista de espera para festas de aniversário de 2 meses. Sou regularmente convidada para palestrar em eventos para a primeira infância. Até contratei uma assistente de meio período. O nome dela é Bri. E ela é melhor em fazer animais de balão do que eu jamais serei. Eu ainda uso glitter. Ainda conto histórias. Ainda uso vozes bobas e sujo meu cabelo de tinta, mas agora ninguém chama isso de infantil. Eles chamam de reservado e próspero. E às vezes, eu ainda me pergunto se fui longe demais. Então me lembro de como é tranquilo agora. O que você acha? Eu estava errada em traçar o limite quando fiz ou esperei muito tempo? Me avise nos comentários. E se você já teve que escolher sua paz em vez do conforto deles, clique em curtir e inscreva-se. Acredite em mim, você não está sozinho.